Olá, que alegria estarmos juntos nesse nosso Café e Fé. Esse encontro aqui, ele enche o nosso coração de alegria. Nós estamos caminhando já há algum tempo no novo espaço, com um novo formato, com algumas mudanças, mas o mesmo café e a mesma fé. Nós vamos trabalhando aquilo que há de mais importante, que é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Neste mundo de tantas opiniões e onde as pessoas estão tão inseguras, aquele texto do Salmo 119, o versículo 133, firma os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Esse é o objetivo desse programa, tratar do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Os links das nossas redes sociais estão aí na sua tela, para que você conheça mais o nosso material e também participe. É muito importante a sua participação. Falar em participação, eu quero dizer que você pode nos ajudar, fazendo com que esse material chegue a outras pessoas, compartilhando. Também é importante você ser um aliado nosso nas orações. Como eu sou carente dessa luta espiritual, para que nós mantenhamos firmes a oração dos amados. E também nós colocamos aqui para você nos ajudar, se for o caso, na contribuição para que o programa possa chegar mais adiante, sendo sustentado. E damos graças a Deus porque até aqui nós temos sido mantidos pela graça de Deus. Nós vamos mais uma vez agradecer ao Pedro que está conosco outra vez aqui. Agradeço. Para que nós possamos compartilhar com vocês a respeito deste Evangelho. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre o crente é salvo pelas obras. A importância das boas obras para a salvação. Nós temos um pequeno intervalo e já voltamos. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar, ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Uma questão antiga e que tem sempre entrado nas nossas mentes: o homem é salvo pelas obras ou é salvo pela graça apenas? Uma queda de braço histórica nos vários sistemas religiosos. Como é que é a salvação? Os filhos de Deus se tornam filhos de Deus porque praticam boas obras, ou eles são feitos filhos de Deus pela graça e têm obras como consequência? E é isso que nós vamos conversar aqui um pouco hoje. Como o crente é salvo, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Efésios, ele diz: porque pela graça, vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem
de vocês. É um dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Está para mim claro que a salvação é pela graça. Pela graça. E que até a fé é uma dádiva de Deus. Tanto a graça quanto a fé, né? Tanto a graça... É um dom de Deus. É. Então, pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isto, a fé, não é do velho homem, não é do Adão, não é da nossa natureza adâmica. É um dom de Deus por meio da vida de Cristo. Nós somos primeiro vivificados para depois podermos exercer a fé. O crente é salvo pela graça. Mas as obras são importantes. São importantíssimas. Acho que o fundamento desse assunto, primeiro, tem que ser a nossa regeneração em Cristo, né? O nosso novo nascimento. Nós vemos que o novo nascimento, ele ressalta a graça, porque no novo nascimento não tem nada de nós, não tem nossos méritos, não tem nossa dedicação e muito menos nossas obras. Então, o novo nascimento, ele ressalta a graça de Deus. Só que quando nós entendemos que nós morremos juntamente com Cristo, nós entendemos também pela palavra de Deus e nós cremos que nós ressuscitamos também juntamente com Ele. E toda vez que nós vemos a palavra nos trazendo a morte do velho homem, ela traz também a vida do novo homem, né? E essa vida do novo homem é em prática de boas obras pela graça de Deus, como uma evidência da nossa conversão que o Senhor nos deu um dia. Eu acho assim, esse assunto ele causa muita confusão, pastor, por conta da questão da justificação, né? Existem alguns aspectos da palavra justificação. Então, quando nós olhamos a justificação que o Senhor nos deu, o Senhor nos tornou justos por conta da obra de Cristo, essa é uma justificação plena e absoluta, e o sentido é que Deus nos tornou justos diante dele, por conta da obra do Filho que é Jesus Cristo. Agora, quando, por exemplo, nós somos funcionários de alguma empresa e nós por exemplo, estamos doentes e precisamos mostrar para o nosso chefe, para o nosso patrão que nós precisamos faltar ao trabalho. O que nós fazemos, pastor? Nós justificamos a falta. Então, essa palavra justificação na Bíblia, em alguns textos, ela também tem a conotação de evidência. Então, quando você falta no trabalho, você tem que evidenciar para o seu patrão que aquilo é verdade, né? Então, quando nós olhamos o apóstolo Paulo, se eu não me engano, em Romanos capítulo 5, falando de Abraão, e quando nós olhamos Tiago no capítulo 2, também falando de Abraão, nós vemos que existe ali um termo justificação, mas é um termo que é a justificação diante dos homens, como a evidência de quem já foi salvo. E não uma justificação que é a justificação que Deus nos deu, que o texto que o senhor leu é muitíssimo claro, né? Não por obras para que ninguém se glorie. Então, essa vida do novo homem que o Senhor nos deu, agora pela graça dele nós somos moldados ao caráter de Cristo e andamos na dependência do Espírito Santo em boas obras. É exatamente aqui que a guerra se manifesta. E vem a confusão, né? Porque para a salvação só entra a justiça de Cristo. Uhum. Mas depois de sermos salvos, a justiça de Cristo em nós imputada vai se manifestar em boas obras. Aliás, se você, eu quero dizer para você, especialmente agora, olhando para você, se você encontrar a palavra boas obras na Bíblia, fora da presença de Jesus Cristo em nós, me ajude a ver, que eu nunca achei. As boas obras sempre estão relacionadas ao bom Salvador. Decorre dele.
Antes eu tinha obras de justiça própria, obras que eu realizava e realizo, se for o caso de não ter Cristo, para meritocracia ou de mérito, aquilo que eu faço pela minha própria capacidade. Agora, as boas obras, que nós vamos olhar um pouquinho mais, elas decorrem da boa cepa, do bom tronco, da boa raiz. E este é Cristo, Cristo em nós. Então, mas, por exemplo, Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A boa obra é decorrente da pessoa de Cristo. Eu fui salvo pela graça, tão somente pela graça de Deus em Cristo. Mas eu fui salvo para as boas obras, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Isto é claro que é um processo. Existe uma frase que diz o seguinte: nós não somos salvos pelas obras, mas nós não seremos sem elas. Então a boa obra, ela acompanha o crente, porque isso é uma promessa da palavra de Deus. Nós vemos no versículo 10 de Efésios capítulo 2 que Deus preparou as boas obras de antemão para que aqueles que são dele andassem nelas, né? Então, essa é a maravilha do Evangelho, que nós vemos a graça de Deus em nossa justificação, nós vemos a graça de Deus na nossa santificação, e nós, o povo de Deus que agora se arrependeu pela graça dele, ele se achega ao Senhor para ser moldado ao caráter de Jesus Cristo de forma voluntária e de forma agradecendo ao Senhor porque Ele nos amou primeiro, né? Até essa conversa aqui com o pastor Grêmio me lembrou de um texto, um versículo que está lá no Salmo 110, o versículo 3. A palavra diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então esse povo, que um dia foi alcançado pela misericórdia de Deus, hoje ele se apresenta não por medo, não por regra sobre regra, não por isso, mas voluntariamente e com santos ornamentos. O que são esses santos ornamentos, pastor? Eu entendo que são as vestes novas de Cristo. Uma veste que não é costurada, não é remendada, mas uma veste nova. E esse povo ele se apresenta agora de forma voluntária e com gratidão. Veja como é que diz o versículo, lê outra vez. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Olha, a expressão como orvalho emergido da aurora. Qual foi o momento em que surgiu a jovem igreja de Jesus Cristo? Na madrugada da ressurreição, com o orvalho emergido da aurora. A raça nova, a nova criatura, o novo homem, ele aparece na ressurreição. Porque o velho homem, ele desaparece na sexta-feira. Ele morre ali na cruz com Cristo. E a nova raça aparece na madrugada do domingo, a ressurreição de Cristo. E esse povo apresentar-se-á com os ornamentos, a vestimenta de Cristo. E voluntariamente. Voluntariamente. Com gratidão. Para as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. E o orvalho ele tem esse sentido de frescor, de algo novo. Novo. Algo que se renova. Então, por isso que o Senhor nos faz novas criaturas nele. E você vai verificar, Pedro, que a obra de justiça própria que o homem, o Adão,
pratica, ele quer propagandear. Ele quer contar para todo mundo. É exaltação. Ele busca aplausos, ele quer receber a medalha. Isso é a característica do velho homem, a sua exibição. Mas as boas obras é para que glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Para que vejam as vossas boas obras e a glória vai para o Pai Celestial. Então, elas não são para que nós sejamos reconhecidos. Vamos dar uma paradinha por um instante e vamos voltar já já. Aquele que tem o bom vivendo nele, porque só Deus é bom. Você se lembra que aquele jovem de mancebo rico, até faz um contraponto, mancebo rico, um burrico. Ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Bom, só há um que é Deus. Agora, se eu nasci de novo, se eu fui feito uma nova criatura em Cristo Jesus, o bom reside em mim. Então, nós podemos agora manifestar as boas obras. As boas obras decorrem da vida dele. E nós assim estaremos aptos para o desempenho das boas obras. Eu lembro que o senhor comentou um versículo que está lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, que diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Então, pastor, eu gostaria até de ouvir do senhor o que é esse viver cristão, né? Muitas pessoas às vezes buscam com a sua própria dedicação, com o seu próprio mérito. O que é esse viver diário cristão que a palavra nos exorta e nos chama? Nós vemos muitos imperativos na palavra de Deus. Como que funciona esse viver cristão? Sabe, Pedro, a gente tenta viver no processo natural, naquele modelo, em seus passos que faria Jesus. Você quer fazer como Jesus faria, mas é você. Mas a fé cristã não tem esta pegada. A fé cristã, ela se resume a não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Há uma substituição de vida. No lugar em que habitava o velho Adão e foi crucificado, agora vem habitar o novo homem, criado em Cristo Jesus, criado em verdade, justiça e mansidão em Cristo Jesus. Esse novo homem, ele vai se manifestar, não é? E esse viver cristão tem um imperativo, mas não é um imperativo para que eu tire de mim mesmo, porque não mais eu vivo. Trata-se de uma solidariedade, de uma consolidação de duas realidades, que é não mais eu, mas Cristo vive em mim. E não houve uma anulação da minha personalidade, mas ela foi aglutinada pela vida de Cristo. E eu agora vou desenvolver a minha salvação com temor e tremor,
porque é Deus quem realiza em mim tanto o querer como o efetuar. Então há um compartilhamento maravilhoso que faz com que a gente pratique as boas obras. Tito, por exemplo, diz assim, lembra-lhes, está falando para o Tito falar com as pessoas da igreja, que se sujeitem aos que governam, às autoridades, que sejam obedientes, que estejam prontos para toda boa obra. Mesmo quando nós estamos vivendo nesse país assim confuso, onde há uma política caótica, como cristão, como é que eu devo viver? De modo prático, no exercício das boas obras que Deus criou para que nós vivêssemos nela. Por exemplo, diante da injustiça, nós temos que reagir com indignação e com postura, para que nós sejamos exemplos da conduta. Quando, por exemplo, os religiosos no tempo de Jesus fizeram do templo de Jerusalém, da casa de Deus, casa de negócios, casa de negócios, Jesus não foi politicamente correto. Não. Ele pegou um chicote, ele virou as mesas, ele derrubou a mesa dos cambistas, ele expulsou aquela gente, um homem sozinho. Ele teve a indignação. O que é isso? São boas obras da justiça de Deus contra um sistema corrupto, contra um sistema que está dominado pelo pecado. E ali ele estava amando também, né, pastor? Profundo amor. Muitas pessoas, já ouvi gente falando, ali Jesus deixou o amor de lado e de maneira nenhuma, ali estava amando. Ali estava, o amor ele se ira com a injustiça, com o que é contrário ao amor, né? Então Jesus também ali estava nessa correção, estava A Bíblia amando. diz que o pai que ama, corrige. Ora, para correção muitas vezes tem que haver uma disciplina que vai implicar até em punições, mas com justiça, com firmeza e com amor. Agora, o que eu digo, as boas obras na vida do cristão, elas têm que ser abundantes. Nós não podemos viver uma vida raquítica. Eu gosto muito desse texto de 2 Coríntios 9, 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém. Às vezes nós vemos muita gente na igreja com mão raquítica, com miserabilidade, Fraqueza espiritual. com fraqueza espiritual e tendo tanto e não compartilhando com aqueles que necessitam. Então, que Deus nos desprenda de muita coisa, para que nós possamos ser mensageiros dessa boa obra de Deus para este mundo. Nós vemos, né, pastor, que o evangelho da graça de Deus, ele é totalmente contrário com o legalismo, totalmente contrário com uma pregação de uma salvação por boas obras e por mérito próprio, mas de maneira nenhuma que o evangelho da graça de Deus, ele é negligente com as boas obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nela. Então nós temos que tomar esse cuidado também para nós não sermos negligentes também com as boas obras que o Senhor tem preparado para nós. Foi isso que você ainda citou ainda há pouco, aquele texto de Efésios 2:10, pois somos feituras, somos criaturas divinas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Nós fomos criados em Cristo Jesus
para as boas obras. Não podemos viver vida sem a prática das boas obras. Vou falar para você mais assim diretamente. Você não vai ser salvo pelas boas obras. Mas se você não tiver boas obras, é sinal de que você não foi salvo. Porque essas boas obras, criadas em Cristo Jesus, criadas por Deus, foi para que nós produzíssemos essas boas obras. Então eu queria animar você, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É preciso que nós pratiquemos as boas obras para ajudar aqueles que precisam. E as boas obras não são só em aspectos de caridade, né? Caridade. Mas, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho recebido alguns testemunhos de pessoas, porque eu gosto de abraçar. E eu, às vezes, demoro nos meus abraços. É um abraço de 25, 30, 40 segundos. Tenho tido abraços de mais de minuto, porque eu tento acolher aquela alma que está sofrendo. E depois ele me diz assim, Glênio, aquele abraço me tocou tão profundamente, me libertou de um trauma. E eu sei que isso é boa obra, isso é boa obra que Deus preparou, porque a gente acha que boas obras é ir lá na favela e dar, é também isso, mas boa obra é um sorriso para uma alma sofrida, é ir fazer uma visita lá no hospital para alguém que está sofrendo, não precisa ser no hospital, em casa, as boas obras com a família. Então eu acho isso de uma importância tremenda, animar uns aos outros as boas obras. Estimularmos, né? Nós vemos esse aspecto das boas obras como fruto, como evidência da salvação, mas nós também devemos tomar cuidado com o outro lado, né? Tanto com a libertinagem, assim como o Tito diz, né? Que os falsos profetas, eles transformavam a pregação da graça de Deus em libertinagem, então isso é um extremo. Um outro extremo, a gente também entrar numa expectativa de perfeição nessa nossa vida terrena. Enquanto o Senhor não nos buscar e transformar os nossos corpos em corpos glorificados, nós ainda habitamos nesse corpo de pecado. E até estava conversando com um irmão recentemente, e ele abriu o coração para mim, pastor. Ele falou, olha, eu olho para as evidências da minha vida e eu não sei, ele usou o seguinte termo, eu não sei se eu sou remendado ou renascido, né? Então, até falei para ele, a minha oração, porque a palavra de Deus diz isso, é que o Espírito Santo, ele convença o teu coração, porque a palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Sem dúvida. Então, que nós coloquemos isso diante do Senhor para que a gente ache descanso para a nossa alma. Eu só quero terminar isso aqui dizendo para você que as suas boas obras, elas não vão ficar por aqui só. A Bíblia diz assim, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Elas não ficam só aqui, elas vão para lá. E aqui nós terminamos esse nosso encontro com aquele abraço de coração para coração, agradecendo mais uma vez ao Pedro por estar comungando conosco nesse momento tão especial. Até a próxima, se o Senhor assim permitir.